nós vamos falar quais são as contribuições que o bioalimento traz, os conhecimentos e os fundamentos do bioalimento traz para as questões relacionadas do intestino. As disfunções gerais. Bom, nós temos duas situações que normalmente acometem o intestino, que geram sintomas desconfortáveis ao intestino. Primeiro deles, o intestino preso. Isso é muito comum, mas nunca normal. O intestino preso, né? Aquele intestino preguiçoso, seja pelo dia a dia mesmo, ou seja, aquele intestino preso que é só sair de casa e, enfim, ele trava. Uma vez teve um paciente que ele ficava até 30 dias. Olha, isso para mim é um choque. Isso para mim, me parece assim que humanamente não é possível, tá? Mas era o meu paciente ali relatando isso na minha frente, relatando a história dele para mim. Depois eu vou contar o que aconteceu com esse paciente quando ele foi submetido a uma sessão de bioalinhamento. A outra disfunção é o oposto. Então, o intestino que joga tudo fora rapidamente, é o intestino solto. Seja por uma questão de nervosismo, ansiedade, sei lá, ou seja no dia a dia mesmo, cotidiano, sem, entre aspas, aí uma causa emocional, uma causa de ansiedade, enfim. A questão é que as duas principais disfunções que nós temos quando o assunto é intestino são um intestino preso ou um intestino solto. Por quê? Porque nós temos também uma terceira variação, que é o intestino que acontece as duas coisas. Ora está preso, ora está solto. Disfunção é disfunção. Como é que você pode ajudar seu paciente a eliminar as disfunções do intestino, seja ela qual for? Primeira coisa, nós precisamos entender qual é a função do intestino. A função do intestino é absorver alimentos, absorver nutrientes, conduzir os dejetos ou aquilo que nós não precisamos, conduzir para ser eliminado. É como se nosso organismo ele extraísse tudo o que ele precisa e aquilo que não vai ser útil para o nosso organismo, ele vai formando ali o bolo fecal e posteriormente ele é eliminado. Simples assim. Por quê? Porque ele participa de algo que é vital para nós, que é a nossa sobrevivência. Porém, quando nós falamos de intestino solto ou intestino preso, nós precisamos lembrar dos movimentos que esse intestino faz. Ele faz movimentos peristálticos, que são movimentos de contração da musculatura involuntária, a musculatura lisa, que forma o nosso intestino. Então, quando você tem uma cólica de intestino, por exemplo, é essa musculatura lisa contraindo tão forte, mas tão forte, que gera uma dor intestinal. Então, é uma contração muito intensa da musculatura que compõe aquele órgão. Só que é uma musculatura lisa. A musculatura lisa não somos nós que falamos assim, contrai, agora relaxa. Contrai, agora relaxa. Não, a musculatura lisa, ela trabalha conforme a necessidade. E aí é que vem a sacada. Se é conforme a necessidade, existe aí uma percepção comandando essa necessidade. Uma percepção que diz, absorva mais, ou conduza mais rápido, ou absorva menos, conduza mais lentamente. Quais são as vantagens que estão por trás desses comportamentos? O que move essa percepção? O nosso organismo, através da percepção, ele comanda o que é necessidade para nós. Não é somente comandar uma necessidade, é comandar uma necessidade em questão de sobrevivência. E é assim que vão surgir os sintomas. Quando a gente fala de vantagem biológica, é quando tem uma necessidade do meu organismo. Mas uma necessidade não para satisfazer alguma coisa. Eu tenho fome às vezes, isso é uma necessidade vital, é uma necessidade de sobrevivência. Agora, quando eu quero, eu tenho fome, mas eu estou com vontade de comer um doce. Eu tenho fome, mas eu estou com vontade de comer um salgado. É uma necessidade do meu organismo, mas não é vital. Porque quando eu estou com fome a nível de sobrevivência, eu como o que tiver na frente. Pode estar salgado, pode estar doce, pode estar do jeito que tiver. Se eu estiver com fome, é uma necessidade vital, eu como do jeito que estiver. Inclusive, é uma necessidade tão grande que até aquilo que você não gosta fica parecendo saboroso. Por que nosso organismo faz isso? Porque a nossa percepção, para nós, que aquilo é saboroso
para que você sinta-se atraído para comer, que é vital. Se não é uma necessidade vital, você fala assim, não quero eu quero comer alguma coisa, mas eu não queria isso. Eu estou com fome, mas não é bem isso. Não tem nada do que eu gosto aqui. Tá vendo que é uma necessidade, mas não chega a ser vital? Não é uma necessidade de sobrevivência, é uma necessidade de satisfação momentânea. É diferente. Nós estamos falando hoje sobre necessidade de sobrevivência. Quando a minha percepção, quando uma série de comandos aqui no meu cérebro diz para mim que eu preciso, é uma necessidade absoluta. Ou seja, não tem negociação. Eu quero e pronto. Isso dá até briga. Tem alguns programas de TV, alguns reality shows que mostram muito isso, né? Isso dá briga, dá disputa. Isso mexe com o seu instinto. Tenta mexer com o animal que caçou ali uma presa. Tenta pegar dele a comida. Se é vital para ele, ele te morde. Você pode ser o dono daquele cachorrinho, daquele papagaio, daquela calopsita. Ela te bica. Animais agem por instinto, por quê? Porque não tem mimimi, não tem meios termos. Tem o que é preciso para a sobrevivência e pronto. Eu dei aqui uma pequena introdução de etologia animal. Etologia animal, nós estudamos o comportamento do animal no seu ambiente. E quando a gente entende esse comportamento, fica muito mais fácil de entender o nosso comportamento também, ou as influências dos instintos no nosso comportamento. Etologia animal nada mais é do que o estudo da essência de uma espécie. E quando a gente começa a compreender esse estudo, os julgamentos eles vão embora, as implicações vão embora, o mimimi vai embora, fica o que é a essência. E na essência não tem espaço para meios termos, ou vai ou racha. Eu estou falando aqui de um dos fundamentos do bioalinhamento, que é uma ciência, não é uma teoria, é uma ciência que é estudada pelos seus mais diversos aprofundamentos, tá? Etologia animal. É fantástico. Aliás, eu sou apaixonado por etologia animal e se muita gente assistisse, lesse e entendesse mais de etologia animal, não haveria tantos julgamentos, né? Isso é muito interessante. A gente conseguiria compreender os comportamentos instintivos. Quando eu tenho necessidades de sobrevivência, eu vou ter que reagir com aquilo. Agora, o que é que acontece quando eu não consigo reagir? Acontecem sintomas, porque é uma necessidade. E quando minha necessidade não é de satisfação momentânea, é uma necessidade para garantir a minha sobrevivência. Quando ela não é atendida, a minha percepção entende que eu estou correndo perigo. E se eu estou correndo perigo, eu preciso reagir fortemente. E se eu, ser humano, com meu cérebro racional, fico bloqueando ações, porque vai ser feio, porque vão falar de mim, porque vão me julgar, porque eu vou virar uma vidraça para que os outros atirem pedras. Quando isso tudo acontece, eu fico no mesmo lugar me sentindo impotente. E esse sentimento de impotência vai me gerar um conflito. Não é psicológico, um conflito de percepção. E esse conflito de percepção, se for impactante, inesperado e com um contexto dramático, o que nós temos aí? A formação do início de uma reação, um sintoma físico, que quando nós estamos falando do intestino, pode se comportar como um intestino que trava ou um intestino que solta, ou uma terceira modelagem, onde eu tenho aí as duas coisas, os dois comportamentos acontecendo também. Mas vamos entender passo a passo, um por um. Nós já sabemos que tem uma necessidade, até aqui, para se você está assistindo esse vídeo desde o início, você já está entendendo que existe um processo de construção de um comportamento. Não é assim, como eu sou azarado. Nossa, eu queria que meu intestino funcionasse bem. Ou, puxa, acho que está faltando comer fibras, por isso que meu intestino anda preso. E a outra pessoa está comendo farinha com, sei lá, o que prende o intestino? Farinha com suco de caju? Come farinha, toma suco de caju e vai ao banheiro normalmente. Você tá lá com mamão, papaya, com ameixa. Come tudo isso e tá lá com o intestino sem funcionar, o intestino preguiçoso. Aí você fala assim, eu sou azarado. Meu intestino acho que nasceu preguiçoso. Puxa, nós nascemos, pessoal, com muitas capacidades. A principal capacidade que resume é a capacidade de ter reações para sobrevivência. E se seu intestino não tá funcionando bem, tem um dedo da sua percepção, tem
um dedo, não, tem uma mão inteira. A nossa percepção gerencia o comportamento das nossas células. Toda vez que eu falo de vantagem biológica, é justamente por causa disso. É uma reação, a vantagem biológica ela é uma reação necessária para que garanta a minha sobrevivência. Dentro das opções, é a que eu consigo enxergar e eleger como melhor no momento. Essa é uma vantagem biológica. Só que a eleição não é aqui no racional, no córtex pré-frontal. A eleição é feita por um conjunto, como se fosse um colegiado. A nossa percepção ela é formada de várias partes do nosso cérebro. Então é como se fosse um colegiado. Não é uma decisão de uma partezinha do cérebro, não. É um conjunto de decisões que eles se juntam, eles são congruentes e eles conseguem ter um único comportamento diante daquele sintoma, daquela situação, ok? Então, olha só, vantagem biológica. Primeira vantagem biológica para o intestino que prende. Todas as vezes que nós diminuímos função, estamos observando a diminuição de função de um órgão ou de um tecido do nosso corpo, nós estamos diminuindo função para ganhar tempo. Você vai observar nos seus pacientes que toda vez que um órgão ou um tecido diminuiu a função, ele está tendo o objetivo de ganhar tempo. É um para quê, não é um porquê, é muito diferente. É um objetivo. Para que o intestino diminuiria sua velocidade ou sua função? Para ganhar tempo. Ganhar tempo em cima do que, Adailton? O intestino, ele tem a função do quê? De conduzir sujeira. De conduzir, levar embora aquilo que não é mais necessário para você. Agora eu já te pergunto de cara, o que é que na tua história, na tua vida, você não está conseguindo eliminar? Qual a sujeira que você não está conseguindo eliminar? Eu já estou contando aqui qual é a vantagem biológica. O sentido biológico do trabalho do intestino é eliminar sujeiras reais, simbólicas, imaginárias ou virtuais. Só que eu preciso de um pré-requisito. Quando eu preciso jogar uma sujeira fora, eliminar uma sujeira, eu preciso das funções do intestino, né? Seja real, simbólico. Real, eu comi algo que não me fez bem, eu preciso jogar fora. Simbólico, nossa, eu estava lá no escritório e fizeram uma sujeira comigo, não acredito. Me armaram pra cima de mim, aquilo pra mim foi uma sujeira muito grande. Isso fede. Imaginário, só de imaginar que as pessoas, que os meus amigos possam fazer uma sujeira comigo, eu já arrepio o pelo. Ou virtual, eu vi alguém, ou eu soube de alguém que fez uma sujeira com outro e eu comprei as dores, tá? Então esse é o virtual. Então olha só, eu falava dos pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Eu preciso que essa situação de sujeira que não está sendo eliminada, que eu não consegui eliminar por enquanto, ela seja impactante, inesperada e vivida dentro de um contexto dramático. Isso aqui são os 3 pré-requisitos que eu falei que vocês já estão ninja. Por quê? Porque vocês começam a ver que existe um padrão para o desenvolvimento dos sintomas, para o desenvolvimento de patologias. E se existe um padrão, nós podemos pegar carona nesses padrões, entendendo como eu posso aplicar ferramentas, em que momento, qual direção, porque eu estou dando aqui para vocês o sentido biológico. Eu pergunto para o meu paciente, quando é que iniciaram os sintomas? E aí, de repente, ele fala assim, eu estou com o intestino preso faz 1 ano. Antes era normal. Agora faz 1 ano, eu tenho muitas dificuldades. É um intestino preguiçoso. Faz 1 ano. A pergunta que não quer calar é: o que é que aconteceu de impactante, inesperado e dramático, ou seja, chocante, na tua história há um pouco mais de 1 ano? A resposta vem em cima. E você já sabe que tem que escutar dentro da história dele uma situação de que tem uma sujeira para ser eliminada e ele não está conseguindo. Seja ela real, simbólica, imaginária ou virtual. Mas existe um fortíssimo sentimento de impotência. Como que eu vou saber que é impotência? Porque ele usa essas palavras. Eu me sinto impotente, eu não sou capaz, eu não consigo. São expressões verbais que se assemelham com o sentimento de impotência. Eu não posso, eu não consigo. São sinônimos de impotência. São palavras que expressam impotência. O intestino preguiçoso, ele está trabalhando lentamente na tentativa de ganhar tempo. Simples assim. Porque se eu tenho um órgão que está tendo dificuldades em jogar fora, porque a minha história não consigo resolver, a história que eu considero, a minha percepção considera como sujeira, eu não consigo resolver, é uma sujeira que eu não consigo eliminar. O que meu órgão faz? Ele vai expressar junto comigo essa percepção. Só que através de uma sintomatologia, um sintoma físico mesmo. E aí seu intestino está preguiçoso. Pronto, matou-se a charada. É simples assim? É simples assim. O bioalinhamento, ele consegue dar
para você ferramentas de identificar com facilidade o que é que está acontecendo com o organismo, qual foi o fator causal. E quando se consegue identificar com facilidade o fator causal, a proposta de tratamento ela acontece naturalmente. Porque cá entre nós, você que é profissional da área da saúde, o mais difícil é identificar por que e para que aquele sintoma está ali. Na verdade, o porquê não é muito difícil. O mais difícil é identificar o para quê. O porquê, você toma um medicamento e está tudo legal. Você sai do meio em que aquilo está sendo gerado e está tudo bem. Agora, o para quê, você precisa provocar a percepção do indivíduo. Porque enquanto ele estiver dentro daquele mesmo clima, ou seja, com aquela mesma percepção, o sintoma vai persistir. Eu preciso trabalhar com a percepção do meu indivíduo. Assim eu não deixo brechas para que esse sintoma persista. O outro sintoma que eu disse foi um intestino solto. Qual a necessidade, qual a vantagem biológica de ter um intestino solto? É lógico que é desconfortável. Ninguém gosta de ter um intestino solto. Ninguém quer experimentar isso. Ninguém quer conviver com isso, né? Por que eu falo conviver? Porque muitas vezes fala assim, olha, você tem que aprender a conviver com esse seu estado. Olha que dureza você escutar isso de um profissional. Você tem que aprender a conviver com o sintoma. Ah, sinto muito. Nós temos que aprender a encontrar a raiz e ferramentas para ultrapassar os sintomas. Qual a vantagem biológica de ter um intestino solto? Se a função do intestino é eliminar sujeiras, e com o intestino solto, um intestino que trabalha rapidamente, eu tenho ali uma necessidade ou uma vantagem de eliminar mais rapidamente uma sujeira. Por que ele trabalha muito rápido? Por que ele é solto? Porque ele quer acelerar o processo. Ao contrário do intestino preso ou intestino preguiçoso, que precisa ganhar tempo. Essa é a ordem para a percepção dele. Eu preciso ganhar tempo. E o intestino solto? Eu tenho que acelerar o tempo. Eu quero jogar fora rápido. Eu não consigo conviver com isso, já vamos acabar logo com isso. Então ele acelera. Por isso que se você tem, por exemplo, uma diarreia, o seu organismo quer jogar logo fora alguma coisa. E de novo, dentro da percepção pode ser real, pode ser simbólico, pode ser imaginário, pode ser virtual. Mas ele quer jogar fora alguma coisa. E essa coisa que é? Uma sujeira. Uma sujeira que te pegou de uma forma tão chocante, que é impactante, inesperada e com contexto dramático. Porque não é qualquer sujeirinha, não. Não é aquele milindrezinho que você fala, poxa, não gostei, estou chateado. Não tem nada disso. Não. Isso é mimimi. Eu estou falando aqui de uma situação que mexe tão profundamente com você que a sua percepção capta que está colocando em risco a sua sobrevivência. Eu estou falando de algo chocante. Uma sujeira imensa. Eu não sei nem o que descrever aqui, mas uma sujeira imensa. É como se você falasse assim, olha, deu merda, cagaram no meu mundo. Mais ou menos isso. Porque não tem outra expressão, é algo assim gigantesco. Nossa, daí eu tô falando palavrão. Não, eu tô falando as conotações do intestino. Para que não ficar meias palavras, é exatamente isso. Porque são expressões que o paciente fala na sessão. Ele fala na sessão essas palavras, fala assim, deu merda. É exato. E quando ele fala isso, você fala assim, bingo, intestino. Só precisa saber se a disfunção que ele está se queixando é porque é um intestino preguiçoso, aí a tentativa é de ganhar tempo, ou é um intestino que, dando muito rápido, está provocando desconfortos porque dá uma diarreia. É isso que a gente precisa compreender, que o nosso organismo, ele não age assim, mudou a lua, meu intestino solta. Não, eu preciso entender que o meu corpo, ele reage. Nós somos animais, nós somos células vivas. Nós somos conjunto de células vivas. E células reagem com exatamente tudo. Toda vez que a temperatura cai, o seu organismo reage. Você tem um arrepio, que são pelos eriçados, que você tem musculatura contraída naturalmente. Você tem um desconforto, uma necessidade em se aquecer. Isso são reações. O nosso corpo reage com exatamente tudo. Agora, imagina só, se ele reage com situações do meio externo, imagina o quanto é que ele reage com situações internas. E esse interno não é psicológico, tá? Esse interno, eu estou falando da percepção, daquilo que está no consciente, no inconsciente e na construção do nosso comportamento no sentido de evolução de espécie, naquilo que
que é instinto. Por isso que a gente estuda etologia animal, para que a gente não fique parecendo um louco. Etologia animal explica exatamente tudo isso. Instinto é a reação daquilo que precisa ser feito. Instinto é a coisa mais linda que existe, para falar a verdade. Instinto é o que garante a nossa sobrevivência, que garante a sobrevivência de todas as espécies. Porque graças ao instinto, o animal faz o que precisa ser feito. Senão ele ficava com mimimi, com vidinha social, e isso comprometeria a espécie, tá? Tem um filme, olha só, eu vou contar algo forte aqui pra vocês. Tem um filme, eu não me lembro o nome, que um avião cai, enfim, numa ilha lá, sei lá. Eu não me lembro certinho o contexto do filme, mas é o seguinte, vão passando os dias, não há alimento, pessoas vão morrendo e eles começam a comer carne humana. Isso é instinto. Você faz o que é preciso para garantir a sua sobrevivência, sem mimimi. Eu posso no primeiro dia falar que não, no segundo ter repugnância, no terceiro negar, no quarto ter ânsia, no quinto você tem fome. Fome com F-O-M-E maiúsculo, sem mimimi, sem crenças que te limitam, sem nada que interfira. Você faz o que é preciso. Isso é etologia animal, é uma ciência que é um dos pilares do bioalinhamento. E quando a gente entende tudo isso, adeus julgamento. Você começa a respeitar que quando uma pessoa se sente acuada, talvez ela não esteja acuada, mas se a percepção dela mostra para ela que ela está acuada, isso mostra que ela está com a sobrevivência comprometida. Ela vai ser capaz de tudo para sair daquele canto onde ela se sente vitalmente ameaçada. Se você está assistindo desde o início, você já está entendendo que existem vantagens biológicas em ter disfunções no intestino, que existem comportamentos que são comandados pela nossa percepção. Quem está dizendo isso? É o Adailton? Não. Tem um cientista que eu sempre cito aqui, porque o cara merece. É um cientista de renome mundial, Bruce Lipton. Esse cara é fera absoluta, tá? Então, toda vez eu cito ele aqui, não é porque ele é o único, não. Mas é um cara que eu admiro muito. Como a gente sempre tem uma audiência que talvez tá nos vendo pela primeira vez, eu gosto sempre de citá-lo. Os livros dele são fantásticos, né? O primeiro, o berço que eu recomendo é Biologia da Crença. Esse livro é um livro de entrada para esse universo onde nós começamos a entender que nós não somos reféns da espécie em si. Nosso comportamento é fruto da nossa percepção. E se a gente começa a entender a percepção, nós podemos começar a comandar nossa biologia, ok? Isso é fantástico, fantástico. Então, Bruce Lipton é o cientista. Então, eu só estou replicando tudo aquilo que ele diz nos livros, nos trabalhos, nos artigos que ele publica. Muito bem, olha só. Passo quando eu identifico a disfunção do intestino do meu paciente. Agora, como é que eu consigo ajudá-lo? O tecido de base carrega um sentimento intenso de impotência ou desvalorização. E esse forte sentimento de impotência ou desvalorização é que vai mudar esse comportamento. Eu posso ter um intestino mais preguiçoso, eu posso ter um intestino mais ligeiro, mas é esse sentimento de impotência. Então, olha só, quando eu quero ganhar tempo, ele prende. Tem um paciente meu que eu atendi, ele me relatou o seguinte, eu fiquei chocado quando ele me disse que passava até 30 dias sem ir ao banheiro. Falei, meu Deus, eu já ouvi pessoas falarem de dias, de 1-2 semanas, que pra mim já era um negócio incrível. 30 dias foi o que ele me relatou. Até, né? Não é que ele ficava sempre. Até. Chegou a ficar 30 dias. E aí, diante disso, ele fazer uma sessão de bioalinhamento, um paciente lá de Minas Gerais. E esse paciente, ele fez a sessão e eu pedi para que ele mantivesse contato comigo, se caso ele precisasse de qualquer assistência, né? Dei meu número de telefone, dei meu WhatsApp e pedi para ele, olha, qualquer necessidade, o senhor pode entrar em contato comigo porque eu só volto aqui 3 dias. E ele, logo no dia seguinte, entrou em contato comigo e falando, doutor, já fui ao banheiro hoje. E aí, no outro dia, doutor, fui de novo. E assim, ele queria compartilhar a felicidade, a alegria, na verdade, assim, a normalidade do organismo dele. Quando ele entendeu de onde veio aquele comportamento do intestino dele, para que veio, qual era o objetivo que estava por trás, eu apliquei, né, alguns estímulos
estímulos que o bioalinhamento tem, alguns estímulos exclusivos, apliquei alguns estímulos no organismo dele para reforçar tudo isso. Mas o que você pode fazer aí com o seu paciente? Poxa, eu não aprendi o bioalinhamento ainda, tem essas ferramentas. Você pode ajudar o seu paciente a identificar o fator causal, que eu já ensinei para você aqui. Você pode dizer algumas palavras-chave para o seu paciente, falar, olha, lembra que aconteceu isso, mas isso foi há um ano atrás, ou isso foi há um mês atrás. Sempre pega o início da disfunção. Isso foi naquela época que aconteceu aquela situação que pegou você de surpresa. Mas hoje é outro momento. Hoje você pode ser capaz, vamos utilizar palavras que sejam ao contrário da impotência, que expressem sentimentos contrários à impotência e desvalorização. Hoje você já é capaz de buscar aquilo que faz bem para você. Hoje você já pode melhorar as condições para uma vida mais pura, mais límpida, sempre trazendo para o tempo presente. Vocês percebem que eu estou trazendo para o tempo presente? Colocando o contrário da situação, não é conselho, não. Conselho a gente fala assim, ó, vai dar tudo certo e dá um tapinha nas costas, por exemplo, tá? Que vai ser legalzinho, mas eu tô falando de tratar do fator causal. Você precisa identificar por onde começou, quando começou e para que começou. Porque senão você não sabe direcionar. Mas só com simples palavras? Não, são palavras que vão ao encontro desse comportamento. E que por isso podem trabalhar com a percepção desse paciente. E se pode trabalhar com a percepção, pode ter resultados incríveis. Porque lembra que o Bruce Lipton disse que toda vez que eu mudo minha percepção, eu posso ter comandos, acesso a comandos para mudar a minha biologia, comandar a minha biologia. Isso é fantástico, isso é real. Experimenta aí com o seu paciente, experimente utilizar, fazer essa investigação que eu ensinei para vocês e experimente utilizar palavras trazendo para o tempo presente e palavras que vão ao encontro. A partir de agora você pode, você consegue, você é capaz, você evoluiu, você cresceu, você tem mais experiência. Olha só, eu dei uma lista aqui de palavras, de expressões que podem remeter à percepção dele o antônimo, ou seja, aquilo que é contrário à impotência e à desvalorização. Porque esse sentimento de impotência ou desvalorização é que está segurando aquele sintoma. Enquanto esse sentimento existir, olha só, vai existir o sintoma. Isso é fato. Sabe quem disse isso? Dr. Hammer, que descobriu a nova medicina germânica. Dr. Hammer, ele fez, para ele escrever o primeiro artigo dele, ele estudou mais de 5.000 casos e catalogou todos e colocou tudo que tem em comum e fez todos os pré-requisitos para apresentar em banca. Mas qual trabalho científico hoje que você estuda mais de 5.000 casos para escrever um artigo, aliás? Dr. Hammer fez isso. Então, é um cara que eu respeito muito, infelizmente já se foi. Mas os estudos e toda a abertura para essa nova visão de amplitude da saúde, onde é possível sim encontrarmos saídas sensatas, coerentes para irmos ao encontro da nossa saúde e que isso tudo é mais simples do que parece. Por quê? Porque nós estamos falando de comportamento do nosso organismo. Comportamento dentro de uma questão de sobrevivência. Simples assim. Criança de 4 anos que fica até 10 dias, provavelmente não vai ao banheiro, dá para trabalhar? Sim. Como é que dá para trabalhar? Exatamente como eu passei aqui para vocês tudo, tá? Eu tenho muitos casos, muitos pacientinhos, né? Ah, não tá indo ao banheiro. Criança, às vezes, novinha, né? Criança que eu falo bebê. E você não precisa... Porque, olha só, olha como que faz sentido o que eu estava dizendo para vocês. Se fosse algo psicológico, como é que eu ia explicar para a criança de onde veio, para que veio? Como é algo de percepção, eu vou falar para a criança, eu vou falar, mas não esperando que ela entenda, eu quero que ela sinta, tá? Existe um estudo muito interessante, eu esqueci o nome do cientista, agora vai virar mentira, né? Mas tem um estudo, se vocês quiserem, depois eu coloco para vocês. Lá no Instagram, faço um postzinho com o texto, tá? Ou no Facebook. Mas a pesquisa é o seguinte, ele conseguiu mapear a frequência das emoções. Então, por exemplo, qual a frequência em hertz que uma raiva emite? Qual a frequência em hertz que o amor emite? Qual uma frequência em hertz que uma culpa emite? Então ele conseguiu mensurar tudo isso e colocar numa escala. E isso é muito legal, porque conforme a nossa vibração muda
a bioquímica do corpo. Olha só, o que o Bruce Lipton falava é exatamente isso. Então, conforme o sentimento que tem aqui dentro de mim, existe uma bioquímica que reage com aquele sentimento. Então, se eu fico sustentando um sentimento de alegria, eu tenho uma bioquímica aqui. Se eu fico sustentando um sentimento de raiva aqui dentro de mim, tem outra bioquímica, é outra dinâmica dentro do meu corpo, dentro das minhas células. Então, se eu tenho isso, uma vibração, quando eu falo com alguém, eu tenho uma intenção. E todo mundo sabe, eu posso falar uma única frase e a tonalidade que eu utilizo, essa frase ser agressiva ou ela pode ser uma frase engraçada. A mesma frase, é só mudar a tonalidade. Eu posso dizer assim: ei, mas você, hein? E eu posso dizer assim: ei, mas você, hein? Olha só, a primeira eu tô chamando atenção. Na segunda eu tô quase que fazendo um elogio, falando: puxa, como você é criativo, como eu não esperava, você sempre me surpreende. A mesma frase eu mudei a tonalidade. Eu mudo a tonalidade, eu mudo a vibração dentro de mim e no outro também. Porque o outro vai ter uma percepção. Se ele teve uma percepção de que eu tô ironizando ele vai ter que reagir com aquilo. Ele tem um batimento cardíaco que acelera, ele tem uma respiração que fica ofegante, ele tem músculos que ficam contraídos. Opa! Entenderam como que a percepção ela reage com a vibração que eu estou emitindo? Então, peraí, vamos voltar lá para a casa da criança. Quando eu falo algo para a criança, eu tenho uma vibração, uma intenção que vai interagir com a criança. E a criança vai interagir com essa tonalidade, com essa intenção. Tem um livro, Rupert Sheldrake, que é chamado O Experimento da Intenção. Ele é fantástico. Ele fala o seguinte, só para vocês entenderem. Dentro de umas pesquisas que ele fez, tem uma pesquisa que é o seguinte: tem um pássaro lá no topo de uma árvore. E o caçador fala: eu vou atirar naquele pássaro. E ele mira no pássaro. Até então o pássaro está quietinho. E ele mira no pássaro e ele fica. Quando ele tem a intenção de disparar o gatilho, o pássaro voa. De onde veio isso? O pássaro nem estava visualizando ele, mas a intenção dele consegue gerar uma interferência no instinto daquele animal e o animal, na hora H, ele sai. Não é depois que você puxou o gatilho, é quando você fala: vou atirar. A sua intenção, ela é captada pela percepção do animal. E é assim que acontece, ok? Quantas mulheres se sentem incomodadas, né? Da forma como o homem olha para elas. E elas podem estar, assim, totalmente vestidas, né? Quase que com a burca. E se sentem incomodadas da forma que o homem olha para ela. Por quê? Porque existe uma intenção que é captada. E é só... E quase não precisa explicar, mas, como cientista é cientista, o Rupert Sheldrake pesquisou e tem o livro O Experimento da Intenção. Ele não fez somente um artigo, ele fez um estudo complexo e colocou isso dentro de um livro, numa linguagem acessível. Fantástico. Vocês hoje aprenderam como você consegue identificar a causa primária das disfunções do intestino do seu paciente e aprendeu também, principalmente, como usar uma verbalização eficaz para ajudar esse paciente a virar a página. E você pode acrescentar o seguinte: esse paciente que tem o intestino preso, você pode acrescentar palavras na verbalização. Palavras que usam expressões de capacidade, de potência, mas adicionar que agora ele não precisa mais ganhar tempo, ok? Porque era isso que o intestino dele estava fazendo. E para aquele que tem o intestino solto, acrescentar palavras de potência, valorização e tudo mais, porém, adicionar o seguinte termo, de que ele não precisa eliminar com tanta velocidade, porque ele é maior do que aquela sujeira. Simples assim. Lembra, não é um conselho. Conselho tem prazo de validade e é dito sempre padronizado. Ou seja, vai dar tudo certo e dá um tapinha nas costas. Confie que vai dar tudo certo, um tapinha nas costas. Aqui nós estamos utilizando expressões direcionadas exatamente para aquele paciente. São palavras personalizadas que vão ao encontro do sentido biológico, vão ao encontro do para quê, do objetivo. E aí faz todo sentido. Lembra do Bruce Lipton, as palavras do Bruce Lipton, que a nossa consciência
pode comandar a nossa biologia. Intestino não é endoderma? Tem os dois. Intestino tem uma porção endoderma, mas tem a parte do mesoderma novo, que é da musculatura lisa. Como eu estou falando de intestino mais preguiçoso, mais lento, ou um intestino solto, esse comportamento são pelos movimentos peristálticos, portanto, da musculatura lisa, então eu dei atenção ao tecido mesoderma novo, que carrega o sentimento de impotência ou desvalorização. Se você acredita que esse conteúdo pode ser importante para os seus pacientes, para os seus amigos, para os seus colegas, compartilha.